A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso dia 214 e eu gostaria de fazer alguns breves comentários a respeito do capítulo 6 ao capítulo 8 de Jeremias. Esse capítulo 6, na realidade todo o livro do profeta Jeremias, ele é uma advertência. Especificamente no capítulo 6 ao 8, são palavras de Deus ditas pelo profeta Jeremias a respeito de advertências pelo fato deles eles estão na iminência de serem levados cativos, escravos para a Babilônia. E no versículo 2 do capítulo 6, é dito que Jerusalém, que é uma cidade bela, uma cidade encantadora, ele vai advertir da seguinte forma: o seu fim está perto. Essa era a advertência, o seu fim está perto. E aí, Deus ele vai falar o seguinte: saia de Jerusalém, porque a destruição está vindo do norte. E é interessante que não deixa nenhuma sombra de dúvida, principalmente porque no versículo 6 ele vai dizer uma coisa bem interessante. Ele vai falar o seguinte: eu vou castigar essa cidade porque ela está cheia de violência. Esse era o clima muito pesado, um clima com muitas advertências. E aliás, Deus ele sempre trouxe advertências para nós a respeito de perigos, a respeito do afastamento do próprio homem em relação a Deus. Por exemplo, lá no livro de primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos dá um alerta. Ele fala assim: fiquem atentos. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando devorar aquela presa. E um outro alerta que a palavra fala, lá no próprio livro de Hebreus, no capítulo 3, fala o seguinte: não endureça o coração contra a voz de Deus. Essa é uma coisa fantástica. Nós temos a possibilidade de endurecer o coração em relação a Deus. E além disso, a palavra também nos alerta sobre o perigo de nos desviarmos das verdades ouvidas. Hebreus capítulo 2 fala que a gente tem que ter esse cuidado para não nos desviarmos das verdades escritas. E o que eu acho assim bem interessante é que na situação aqui de Judá estava já indo para ser cativo em Jerusalém, na Babilônia. Mas o povo não escutava o profeta. As pessoas não escutavam o profeta. O Senhor disse o seguinte, no capítulo 7, ele vai dizer, Jeremias, ele está no templo, e aí Jeremias vai dizer, as pessoas não querem me ouvir. O problema é exatamente esse, é achar quem queira ouvir a verdade. E eu acho legal porque o relacionamento que ele tem com Deus é um relacionamento de liberdade entre alguém que está ouvindo a direção de Deus. Ele fala assim: Deus, eu estou cansado, eu não suporto mais falar essas coisas e as pessoas não me darem atenção. É mais ou menos como João Batista disse: raça de víboras, ele falou para os religiosos. Quem foi que enganou vocês a fugir da ira de Deus? Então, os sacerdotes, no versículo 13, aqui do capítulo 6, fala que os sacerdotes perderam a vergonha, mas serão castigados, porque os sacerdotes não davam ouvido ao profeta Jeremias, aquilo que Deus estava falando para ele. E aí a gente corre o risco de não ouvir mais a voz de Deus através da palavra, por causa da dureza do coração. E principalmente é um alerta para os sacerdotes. Hoje nós temos sacerdotes que não escutam mais a voz de Deus. É uma realidade triste. Inclusive aqui, ele é dito que os sacerdotes, uma palavra muito forte, eles entram no templo para roubar o templo. Não é muito diferente de hoje. Muitos sacerdotes, infelizmente, colocam o templo em primeiro lugar e roubam o templo, dizendo:
assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Porém, uma palavra de alerta do profeta Jeremias é que Deus está atento a todas as coisas. Ele vai encerrar o capítulo 7, no versículo 20, dizendo o seguinte: a ira de Deus cairá sobre os que estão querendo zombar de Deus. Será um fogo que ninguém poderá apagar. Então, Deus ainda vai falar várias vezes: eu sou o Senhor quem está falando. O alerta para nós é que a gente deve temer ao Senhor. O alerta para nós é que a gente não deve colocar o poder de Deus baseado em nenhum objeto, porque Deus é poderoso e Ele vai julgar todas as nações, e vai julgar a mim e vai julgar você também. Fique alerta. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.